Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que já não aguenta mais insistir em quem não te valoriza. Não aguenta mais carregar lembranças que só drenam sua energia. Não aguenta mais viver preso a expectativas que nunca se concretizam. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você se apega, mais você se destrói. Porque o apego não é amor, o apego é medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser escolhido. E enquanto você vive com medo, você abre mão do controle da própria vida. Agora entenda isso com clareza brutal. Você não sofre pela pessoa. Você sofre porque perdeu o controle sobre si mesmo. E é exatamente isso que vamos recuperar hoje. Mas antes de continuar, faça algo simples. Comente agora: eu não dependo de ninguém. Isso não é frase motivacional. É um posicionamento. É você declarando que decidiu assumir o controle da sua mente. Agora, vamos começar. Lição 1. Pare de alimentar o que te destrói. A primeira regra do desapego é simples, mas quase ninguém consegue aplicar. Pare de alimentar aquilo que te consome. O apego não vive de amor. Ele vive de repetição. Ele cresce toda vez que você revisita o passado. Toda vez que você olha o perfil da pessoa. Toda vez que você relembra mensagens antigas. Toda vez que você imagina cenários que nunca vão acontecer. Marco Aurélio escreveu: você se torna aquilo que você permite habitar na sua mente. Agora pense comigo. Se essa pessoa ocupa sua mente o tempo inteiro, quem está no controle da sua vida? Você ou ela? Cada pensamento repetido é um reforço emocional. É como alimentar um vício invisível. E quanto mais você alimenta, mais difícil se torna sair. Desapegar não é anunciar que vai embora. Não é postar indireta. Não é tentar causar impacto. Desapegar é cortar o alimento. Silenciosamente. Você para de procurar. Você para de imaginar. Você para de revisitar. E sem alimento, o apego morre. Lentamente, mas inevitavelmente. Lição 2. Você não perdeu a pessoa. Perdeu a ilusão. Agora vem a parte mais difícil de aceitar. Você não está sofrendo pela pessoa. Você está sofrendo pela versão que criou dela. Você se apegou ao que poderia ser, ao futuro que imaginou, à história que nunca existiu de verdade. E isso é perigoso, porque a mente prefere a fantasia à realidade. Marco Aurélio dizia: não são as coisas que nos ferem, mas a forma como interpretamos. E você interpretou sinais como promessas, silêncio como mistério, ausência como fase, indiferença como algo temporário. Mas a realidade não negocia com ilusões. Se alguém te confunde, já respondeu. Se alguém te ignora, já decidiu. Se alguém te dá migalhas, já mostrou o lugar que você ocupa. O problema é que você insiste em traduzir isso como esperança. E é exatamente isso que te mantém preso. O desapego começa quando você para de discutir com a realidade. Quando você aceita, não era real, era projeção. E quando você aceita isso, algo dentro de você se reorganiza, a mente se acalma e o sofrimento perde força. Lição 3. Não explique sua ausência. Essa é uma das regras mais poderosas do estoicismo aplicado à vida real. Nunca explique demais sua decisão de se afastar, porque quando você explica, você ainda está buscando validação. Você ainda quer que a pessoa entenda. Você ainda quer ser reconhecido. Mas entenda, quem se importa, percebe. Quem não se importa, questiona. E explicações abrem portas perigosas. Manipulação, distorção, culpa. Você fala o que sentiu, e a pessoa transforma você no problema. E então, você duvida de si mesmo e volta. Mais fraco, mais preso. O estoico não precisa se justificar.
Ele decide e age. Sem ruído, sem anúncio, sem espetáculo. Você simplesmente se retira, fecha o acesso e segue, sem olhar para trás. Lição 4. Sentir falta. Não significa que você deve voltar. Essa é uma armadilha silenciosa. Você sente falta e automaticamente acredita que ainda existe algo ali, mas não. Sentir falta não é amor, é hábito, é abstinência emocional. Seu cérebro se acostumou à presença daquela pessoa, à rotina, à dopamina emocional, e quando isso some, ele entra em alerta e tenta te empurrar de volta, mesmo que aquilo tenha te destruído. Marco Aurélio ensinava: você não deve obedecer suas emoções como ordens. Você observa, você entende, mas não se entrega. A saudade vai aparecer, o vazio também. Mas isso não é sinal de erro, é sinal de libertação. Todo vício dói quando é cortado. E o apego é um vício emocional. Fique firme. Não negocie com a sua fraqueza. Lição 5. Quem te ama não te deixa em dúvida. Se existe dúvida, já existe resposta. Essa é uma das verdades mais duras que você precisa aceitar. Amor não confunde. Amor não oscila entre presença e ausência. Amor não te deixa ansioso, inseguro, perdido. Quando alguém te ama, você sente paz, não tensão. Quando alguém te valoriza, você sente estabilidade, não incerteza. Mas o apego te faz aceitar o mínimo. Te faz viver de talvez. Talvez ele mude. Talvez ela volte. Talvez seja só uma fase. E assim, você perde meses, anos, esperando algo que nunca foi real. O estoicismo ensina clareza. Se não é claro, não é para você. Simples, sem drama, sem desculpas. A dúvida não é um convite, é um aviso, e você precisa aprender a respeitar isso. Lição 6. Volte para si mesmo. O último passo do desapego não é esquecer